e em seguida a gente vai abrir para perguntas, aí vocês podem fazer as perguntas de vocês. Pode ser, beleza? Pode ser assim? Sim. Show de bola. Deixa eu abrir aqui o chat que o meu não está aberto. Bom, já está gravando aqui. Depois eu posso enviar para vocês a gravação, ou o gerente de contas envia para a gravação para ficar de arquivo aí vocês até eventualmente apresentar para o contador de vocês e tirar dúvidas futuras. Então vamos lá. Tem dois pontos aqui que são, eu acho que são os mais críticos quando a gente fala da questão de desenho tributário da operação, que a gente vai abordar inicialmente. O primeiro, com relação ao modelo tributário para quem trabalha com produtos educacionais, a questão do e-book, se tem isenção, se não tem isenção, em que situação tem isenção. Quem tem outros tipos de produtos além do produto educacional em si, quem presta serviço, quem vende produtos físicos, são complementares no seu negócio. Então a gente vai abordar esse tema. E em seguida, a gente vai abordar a questão do coprodutor e de agências, como trabalhar de uma forma um pouco mais otimizada do ponto de vista tributário com a agência e com o coprodutor, ok? Então, inicialmente, eu vou pedir para o Márcio aí se apresentar, falar um pouquinho da experiência que ele tem nessa área. Ele já está com a gente há muitos anos, é nosso contador aí, o cara já vai fazer 10 anos, né, Márcio? Que eu te conheço, eu acho que já passou os 15 anos. Nossa senhora, faz uns dias. E o Márcio é que fez todo o nosso desenho tributário aqui da Eduz, e ele que auxilia os nossos top clientes a fazerem seus desenhos também. E a questão tributária ela é muito importante, porque às vezes a gente não percebe, mas depois que você começa a adquirir um certo volume, isso pode ser um ponto que te traga de volta, às vezes a estaca zero até, com relação a pagamento de multas e juros sobre o que você deveria ter pago de imposto no passado, mas acabou pagando errado, ou mesmo aumento da margem para você poder ter mais condições de fazer campanhas, correr um pouco mais de risco ou aumentar a sua lucratividade mesmo. Então, a gente trabalha já há bastante tempo com o Márcio, e esse tema planejamento tributário é um tema que o tempo todo vem à mesa. Quando a gente começa a falar que o produtor começou a passar de 100, 200 mil de faturamento, ele começa a sair das faixas do simples, começa a jogar um jogo de gente grande, só que as regras do jogo de gente grande não são tão claras, não estão disponíveis em tantos lugares assim. E, em geral, os contadores que os nossos produtores trabalham, além de ter a dificuldade do mundo digital, tem o agravante do tamanho da operação, né? Ele começa com um contador que atende contas pequenas, mas quando a coisa cresce, muitas vezes o contador não tem aquela experiência, aquela expertise específica na nossa área de atuação para poder dar uma assessoria mais assertiva e mais segura, né? Deixar a gente mais seguro. Isso para a plataforma também é importante, de certa forma a gente é responsável também aí pelo crescimento dos nossos produtores, então a gente se preocupa bastante com isso. Então, Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre você e como que funciona esse mundo da tributação sobre os produtos de conteúdo, os produtos educacionais. O que aconteceu com esse mundo aí nos últimos anos? O que aconteceu na mudança do Supremo aí nesses últimos 2 anos? Mudou muita coisa, né? Conta um pouquinho pra gente para começar aí a linha. Bom, boa tarde, pessoal. Eu estou aqui na sede da MJP, eu estou com o Peter, que é sócio também aqui da MJP Controller. A gente se destaca por ser um escritório de contabilidade que procura criar solução para os nossos clientes, investigando a legislação tributária, o que ela oferece para nós, para os nossos clientes, de uma maneira que fique claro para todo mundo o que a gente deve fazer, porque o Brasil, infelizmente, tem essa característica de ter uma legislação muito complexa e às vezes, tanto os contadores em geral e os empresários ficam perdidos nesse universo todo aí dessa complexidade. E uma coisa que eu gosto de falar bastante o ponto principal é a gente saber o que é certo. Sabendo o que é certo, a gente pode sim tomar algumas decisões de risco, ou de dúvida, que vão ter algum tipo de tendência lá na frente de se proteger, e fazer cálculo, né? Cálculo de risco, porque ser empresário no Brasil já é um risco por si só. Então, a gente vem se destacando, buscando solução, tanto para as empresas de tecnologia, para as empresas de produto, empresas de telecomunicações, que é o nosso forte,
E a gente vem aí acompanhando a trajetória do Eugênio, é um grande empreendedor aí que todo mundo conhece. Eu, além de ser meu cliente, eu admiro, né, a pessoa do Eugênio, e a gente vem sempre discutindo, ele traz, como a gente está fazendo agora, temas para a gente discutir e para a gente desvendar o que a gente precisa fazer para a gente ter uma segurança enquanto empresários, enquanto faturando, entrando dinheiro, pagando, para que lá na frente, em determinado momento, a Receita Federal, ou a Secretaria da Fazenda Estadual, ou o município, venha fiscalizar a empresa e não seja isso seja uma dor de cabeça para vocês, para os empresários, porque pode acabar com o negócio, dependendo de como foi conduzido essa estratégia. E você achou que tinha lucro e, no final das contas, não teve lucro, porque não ficou bem calculada essa questão do imposto. Então, eu já vou falar do e-book, né, Eugênio? Pode ser? O e-book já ficou pacificado que ele tem a mesma imunidade tributária do livro vendido na livraria. Eu já adotei... Uma introdução aqui, Márcio, talvez tá. vocês não saibam. Quando eu comecei a trabalhar em 2013 com a venda de cursos, eu fiz uma pesquisa no mercado e eu observei, eu comprei cursos de vários grandes produtores, o UOL, enfim, vários grandes, e observei que eu recebia, às vezes, videoaulas, às vezes e-book, e a nota fiscal que eu recebia muitas vezes não era uma prestação de serviço, era uma nota fiscal de produto. E eu achava aquilo estranho, mas tudo bem, né? Depois eu fui pesquisar com o Márcio para saber do que se tratava, e aí que eu descobri que, na verdade, isso em 2013, essas grandes empresas, elas já estavam utilizando uma prerrogativa que existia desde a época da ditadura, do incentivo à cultura e à educação, através da isenção de certos impostos para materiais educacionais, e eles configuraram através, na época, né, através da isenção sobre o papel em que era impresso os livros e os jornais. Daí as editoras, principalmente, elas tinham essa isenção tributária, vamos dizer assim. Só que essas empresas que trabalhavam com cursos, com produtos digitais, elas estavam usando do mesmo incentivo, porque elas já entendiam e elas se defendiam dessa forma, de que aquela era uma lei de décadas atrás, onde não existia a mídia digital ainda, só existia a mídia impressa. Então ela dizia, bom, se existisse a mídia impressa naquela época, essa lei valeria para qualquer tipo de mídia. E aí eles estavam, entre aspas, correndo risco naquela época, e por isso eles tinham essas isenções tributárias. Esse era o contexto. Agora pode continuar, desculpa, Márcio. Isso, então. E aí, até mesmo as empresas que vendiam cursos, vendiam até consultoria tributária, que eu tinha um caso no meu escritório, que a gente assinava uma consultoria tributária, no caso era a Fiscosoft, na época, que foi vendida para o grupo Thomson, e lá também, quando você fazia a assinatura dessa consultoria tributária, ou seja, a gente recebia material didático para a gente estudar a legislação, eles também emitiam uma DANF, colocavam lá o NCM, o código da nomenclatura do produto, de livro, de material, o mesmo de material impresso, e fundamentando a legislação que está válida até hoje, que é a imunidade do IPI e do ICMS. Então, a gente entendeu, e aí alguns empresários também adotando esse critério, algumas empresas foram fiscalizadas pela Secretaria da Fazenda Estadual, e a Secretaria da Fazenda Estadual não aceitou que o e-book tinha a mesma prerrogativa do material impresso, né, no papel, e aí criou-se essa discussão judicial que foi parar no STF. E aí o STF entendeu que o e-book tem o mesmo benefício do material impresso. Então, ou seja, uma estratégia que a gente já adotava antes, que, como eu gosto de falar, era um risco, né, que a gente calculava. Qual que era o risco? Vamos considerar o e-book, se vier a Secretaria da Fazenda Estadual, o ICMS, querer cobrar o imposto sobre o montante do nosso faturamento. Então, assim, estava calculado qual que era esse imposto. Se a minha margem de lucro
estava comportando lá na frente, de repente, eu ter uma reserva para arcar com esse imposto, entrar no parcelamento, ou ficar discutindo judicialmente, esse era o cálculo do risco. Para nossa alegria, para nossa surpresa, a gente viu que o STF entendeu que o e-book tem o mesmo benefício e isso está pacificado hoje. Então, partindo dessa estratégia, a gente gosta de perguntar, por exemplo, para os nossos clientes, hoje, qual carga tributária que você está tendo sobre o seu faturamento na venda dos cursos? Alguém poderia citar aí um exemplo? Quanto que está te custando hoje? Sei lá, faturando 100 mil, 200 mil por mês? Quanto que está custando a carga tributária? Do jeito que vocês estão fazendo hoje? Alguém gostaria de dizer? Vocês não sabem? Quem Estão emitindo como serviço? está pagando de imposto aí, coloca aqui, por favor, no chat. Quanto por cento vocês pagam hoje de imposto? Está na terceira faixa, 13,5%. Ah, legal. Então, você está no Simples Nacional e está nessa faixa. Eu acho que a grande maioria talvez esteja no Simples Nacional. Quem não está no Simples Nacional, eu tenho uma noção. Levanta aí a mão. Acho que a maioria está no Simples Nacional, viu, Márcio? Então, esse é um dos erros que, infelizmente, alguns contadores... Eu não gosto de ficar criticando o colega profissional, mas é uma certa preguiça. Tem contador que às vezes fala, eu não faço lucro real porque é muito complicado, eu não faço isso, não faço aquilo. Contador tem que fazer tudo, né? Tem que entender, fazer a contabilidade como determina a legislação. Então, que nem aqui, vamos pegar como exemplo que vocês deram aí, 13,5%. Nesse exemplo de que vocês estão vendendo o curso e estão no Simples Nacional, considerando como serviço, pagando 13,5%, o que a gente precisa fazer? A gente precisa incluir a atividade no contrato social de vocês, a atividade de livraria e de editora. Esse é o primeiro passo, o passo mais importante. E é um procedimento simples, alterar o contrato e incluir essas atividades. Depois a gente pode mandar o KNAI, tudo detalhado. Incluindo essas atividades, a empresa passa a ter a chamada inscrição estadual, ou seja, ela é considerada como uma empresa que vende mercadoria. E como tal, ela tem inscrição no Estado e como tal, ela está habilitada a emitir a DANF, que é quando circula a mercadoria. Fez um barulhão aí, acho que... Bom, vamos lá. Então, pegando esse exemplo dos 13,5%, no modelo de considerar curso, a gente vai ter uma redução muito importante de carga tributária, mas tomando cuidado, ou seja, incluindo a atividade de comércio de livros na atividade da empresa, pegando a obra literária desse curso, também é um passo muito importante, fazer um e-book, de fato, produzir, gerar um PDF, ter uma capa, ter lá todos os detalhes do livro e a gente registrar essa obra literária na Biblioteca Nacional Brasileira. Aí essa obra ela passa a ter um número de catalogação que vale para o Brasil inteiro e é uma forma de proteger também o direito autoral do curso de vocês, porque na internet, infelizmente, existe muita pirataria. Então, feito a alteração do contrato social, incluindo atividade de comércio de livros e de editora, registrado a obra literária na Biblioteca Nacional, a empresa está pronta, está habilitada e tem a documentação de suporte para considerar a venda do e-book. Então, para cada venda desse infoproduto chamado curso de piano, seja curso do que for online, vocês vão vender o e-book, não mais o curso. Então, quando tiver a venda online, a pessoa fechar a compra, ela passa a receber no e-mail a DANF, que é o trânsito da mercadoria, o XML, né, a DANF, e uma cópia do PDF do e-book que está registrado na Biblioteca Nacional. E nesse mesmo e-mail... Oi, desculpa.
Vou fazer uma observação aqui, o Fábio mencionou, mas a gente vende vídeos, não só e-book. Uma coisa que é a base da defesa aí dessa tese é que o que você vende não é vídeo. O que você vende não é e-book. O que você vende é educação. É um conhecimento. E esse conhecimento ele pode ser transcrito de forma escrita no e-book, no livro, ou você pode usar vídeos também para passar esse conhecimento. O que as pessoas fazem é o método, o conhecimento, ele está transcrito no e-book e os vídeos são a forma de aplicar esse método, a forma de você consumir o conhecimento, de você aplicar aquilo que está escrito no e-book. Então, não é que você está vendendo e-book ou você está vendendo vídeos. Você está vendendo um conhecimento. E ele está sendo entregue através de livros e através de vídeo. E aí, essa entrega através de livros, ela está prevista na legislação. Certo, Márcio? Exato. Então, todo esse conteúdo, são o conjunto de vídeos, o conjunto de material que você disponibiliza depois que você efetivou uma venda, ele pode ser considerado uma entrega gratuita, inclusive, para o seu aluno, para o seu cliente. Mas o ponto principal é que a gente está fundamentando que você está vendendo conhecimento. E esse conhecimento, ele está transcrito num e-book. Então, quando você efetiva uma venda, você fez a venda, entregou a DANF, fiscalmente falando, esse é a base, é a documentação que dá suporte para a gente considerar a tributação, que aí não é mais no Simples Nacional, e aí ela é lucro presumido, a empresa passa a ser lucro presumido e pagar os impostos sobre esse faturamento, que é o PIS, o COFINS, o IRPJ e a contribuição social. Então, o PIS é 0,65%, o COFINS é 3%, o IRPJ 1,2% e a contribuição social 1,08%. Se a gente somar tudo isso, dá 5,93%. E o melhor lado disso tudo é que você está pagando 5,93% de imposto, que é bem menos do que os 13,5% que a gente pegou aqui como exemplo, e você tem um limite de faturamento anual para continuar pagando esse 5,93% de 78 milhões de reais. Ou seja, se você está com esse faturamento, você já ficou rico faz tempo. E está pagando uma carga tributária dentro do que a legislação permite, muito mais barata do que o Simples Nacional. Aí o que tem que ser feito? Tem que ser feito contabilidade, registrar esse faturamento, fazer a memória de cálculo dos impostos, considerando as vendas de e-book, as DANFs emitidas. Você tem o próprio documento que você criou com o seu cliente, de que ele aceitou que ele ia receber lá um e-book e ia receber gratuitamente um login, uma senha para ter acesso a todo um material de conhecimento, vídeo, planilhas, enfim, uma infinidade de material, mas você cravou a sua venda dizendo que aquilo é um e-book. Essa é a estratégia principal para a gente, de uma forma legal, dentro da legislação, ficar numa tributação mais barata, muito mais em conta do que o próprio Simples Nacional. Porque o Simples Nacional, quando você está com um faturamento anual de 4,8 milhões, você já está pagando mais de 20% de imposto. Então, a gente está falando aqui de eu faturar 10, 15, 20 milhões e ficar 5,93%. Eu vou ter um adicional de RPJ, que está previsto na regra do lucro presumido, que ele é muito pequeno também. Então, assim, se eu quiser exagerar em fazer um markup, né, fazer um cálculo de carga tributária, eu posso acrescentar mais 1% de adicional de RPJ e falar que minha carga tributária é 6,93 ou arredondar ela para 7, né, para ter uma memória mais fácil de fazer conta. Então, a gente está falando de 7%, sendo que no Simples Nacional, se você está faturando 15 mil por mês, você já sai pagando 6%. E nesse exemplo aí dos 13,5%, você está numa faixa pequena, de 360 mil a 720 mil, já pagando 13,5%. Então, são essas contas, essas planilhas que tem que ser feito, mostrar por A mais B que existe, sim, dentro da legislação, alternativas. E dentro dessas alternativas, tem que criar uma documentação para dar suporte para o que a gente está fazendo. Então, o suporte é isso.
O contrato social prevê a atividade de venda de livros, de material educacional, além de tudo mais o que vocês já fazem, e criar o registro da obra literária, do que está sendo vendido. Então, eu não vejo isso como uma coisa difícil de fazer. No nosso escritório, por exemplo, a gente vem fazendo isso para os nossos clientes. A gente pega o e-book do cliente, dá uma analisada e faz o registro na Biblioteca Nacional. É um processo simples, demora menos de 30 dias. Você já tem a catalogação para depois constar também no e-book que você vai estar entregando para o seu cliente. Então, tem que fazer um fatiamento das atividades. Se você vende os vídeos, os treinamentos, os cursos, a gente tem que perguntar, é evento presencial? Se a resposta é sim, já não se aplica essa questão do e-book. Se vende produto físico, a DANF vai ter o NCM do produto, a gente tem que checar a carga tributária daquele produto separado do e-book. Se vende serviço, como mentoria, ou algum outro tipo de serviço, alguma consultoria específica, também não vai. A gente tem que analisar se vai dar para enquadrar no e-book ou não. Então, assim, a lição de casa é essa, entender o que a gente tem de venda de produtos e checar de uma forma segura se a gente consegue criar essa documentação para aplicar essa regra do lucro presumido. Que acho que deu para entender que a carga tributária é muito mais interessante. E pagando esses 5,93% de imposto, depois fazendo a contabilidade, demonstrando o lucro apurado, esse lucro apurado ele vai ser distribuído aos sócios isento de qualquer outro imposto. Porque ainda está valendo no Brasil a regra de que a distribuição de lucro, a distribuição de dividendo não paga mais nenhum imposto. A gente sabe que a gente está num governo novo, pode ser que tenha novidades, mas hoje ainda está a regra. A distribuição de lucro não paga mais nenhum imposto. Então, atribui-se um prolabore mínimo, um salário mínimo para os sócios, para ficar considerado como a remuneração do trabalho do sócio, e todo o restante que for tirado do caixa da empresa para o bolso do sócio é considerado distribuição de lucro comprovado pela escrituração contábil. Deixa eu, só para esclarecer, São 17 horas. Essa situação, Márcio, vou compartilhar aqui a tela com o pessoal. O pessoal tem uma ideia mais visual aí disso aí. Então, eu peguei um exemplo aqui, um exemplo de uma empresa que fatura 1 milhão por ano e ela tem uma alíquota de 15%, só para a gente tomar de base como exemplo, só uma referência. Uhum. Tem aí um custo com tráfego e com equipe, etc. de... Coloquei 15%, mas não é 15%, é 40%, né? 400 mil reais. E sobrando lucro de 450 mil reais. Então, ela paga de 1 milhão de reais de faturamento, ela pagaria 150 mil de impostos e 400 mil reais de despesas com tráfego e despesas com equipe. No caso, se essa mesma empresa ela tivesse nesse regime de tributação, deixa eu para cá, ela cairia a alíquota para 6,5%, ela iria pagar, em vez de 150, 65 mil reais. Teria um ganho a mais, uma lucratividade adicional de 85 mil, ou seja, 19% a mais nos lucros que a empresa teve, né? Sairia de 450 para 535. Então, esse é o exemplo do tipo de ganho que a gente tem numa operação que fatura em média aí 80 mil por mês, dando aí 1 milhão por ano. Então, é um ganho de lucro muito grande, ainda considerando que está cada vez mais caro o tráfego, vai ficando cada vez mais difícil escalar, então o impacto disso é muito grande. Então, continua aí. Então, eu vi aqui que o Fábio, o Cláudio, né? Eu vendo cursos em vídeo, emito nota como treinamento e pago 6% de imposto. Então, provavelmente você está pagando 6% de imposto porque você está no faturamento mensal de 15 mil reais mês. Primeira faixa. Se você tiver um estouro de venda,
você já vai subir fácil aí para 13%, fácil. O Gabriel está perguntando se o procedimento para fazer o registro é muito burocrático. Não, é super simples. A gente pode depois fazer um material também. Precisa de uma cópia fiel da obra literária, fazer um requerimento na Biblioteca Nacional. A sede da Biblioteca Nacional no Brasil fica no Rio de Janeiro, mas eles têm filiais em alguns outros estados do Brasil. Aqui em São Paulo também, a gente está em São Paulo, no caso, a gente tem aqui em São Paulo. É só mandar o requerimento, paga-se uma taxa de R$60, se eu não me engano, teve um pequeno aumento. Manda por correio mesmo, se não quiser levar lá pessoalmente com o portador, e aguardar receber o número de catalogação. É um processo super simples. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta, me desculpa eu não escrever aqui, mas eu estou cansado, eu não estou a fim de escrever, e eu acho que se eu falar fica mais rápido e mais claro para todos também. Márcio, só para contribuir com o que você falou agora, essas empresas que fazem registros de marcas e patentes, algumas delas também encaminham o registro na Biblioteca Nacional. Nós temos uma obra que está registrada lá, que a gente fez a título de proteção, e não visando essa questão de baixar o tributo, mas agora já vai servir para isso. E ela levou 8 meses, desde o protocolo até a vinda do registro. Então, são 8 meses para vocês receberem o número da obra. Mas acho que porque você fez via registro de direito autoral via INPI, não foi? Também. Então, mas é o prazo que eles pedem, 8 meses. Dificilmente vem antes. Até fui tentar fazer direto, mas é um processo bem burocrático. Mas enfim, é isso aí, mais ou menos. O que eu ia pedir? Me desculpe, pessoal da Eduz, eu esqueço o seu nome. Está no cantinho esquerdo em cima aqui. Eu sou o Márcio, o Eugênio. Eugênio, né? Vocês já têm, a Eduz já tem, porque o que acontece? Eu tenho a integração no Notas, né? Então, a nota de serviço, a partir do momento que a Eduz libera o pagamento, já é emitida a nota automaticamente pela integração. Vocês têm essa integração com a nota fiscal de produto físico também, no caso do e-book? O e-book, no caso, vai ser considerado produto físico e que vai ter o recolhimento né, já que vai ter a inscrição estadual, né, vai ter a questão do ICMS também, tudo isso ou não? A emissão da nota fiscal, quem emite a nota, né, no seu caso, você usa o Notaz, é isso? Uso. Perfeito. Lá, ao cadastrar a sua empresa e o seu produto, você vai dizer que é um produto físico e colocar as alíquotas, e vai emitir a DANF, ou seja, a nota fiscal de produto físico, é o próprio sistema de emissão de notas fiscais. Então, já tem para produto físico também. Isso. Você que vai fazer desculpa, gente, deixa eu falar. Você vai fazer a parametrização fiscal lá no e-notas, dizendo qual é o NCM do produto, se incide ICMS ou não, se incide IPI ou não. Então, você que vai fazer, junto com a sua assessoria contábil, a parametrização fiscal desse DANF, que vai ser emitido automaticamente na plataforma. Entendi. E, Márcio, só para terminar, você consegue colocar algum dispositivo legal aí aqui no chat aqui para a gente dar um Ctrl+C e um Ctrl+V lá para o contador, para ele dar uma estudada também e ver o que pode ser feito? Sim. Você consegue pegar, Peter? O Peter, que está aqui comigo no escritório, ele vai pegar e vai colocar no chat aí para vocês. Porque é bem como você falou no início. Para os contadores convencionais, que é o que eu e a maioria aqui eu acho que usa, tudo é novidade, tudo é muito novo nesse mundo digital. Então, cada coisa que a gente vai fazer tem que estar apresentando um dispositivo legal para eles terem um norte e saber onde começar a trabalhar. Mas essa questão
da alteração contratual e do registro na Biblioteca Nacional, a gente já fez, como eu falei, com outro fim, mas agora, sabendo que a gente pode ir para esse lado, eu já, digamos assim, já percorremos meio caminho, e dando Sim, certo sim. aqui, faço questão de compartilhar o resultado com vocês também. Perfeito. Então, esse prazo que você falou de 8 meses, eu vou depois também fazer uma pesquisa, mas o histórico que a gente tem dos nossos clientes é 30 dias. Mas depois eu vou ver por que talvez o seu demorou tanto, também investigar essa questão. Eu vou até chamar o pessoal que faz para mim no WhatsApp agora, só para ter um tempo médio, assim, só para passar para vocês também, porque eu sei que não é de um dia para o outro. Tá. A realidade é que nossos produtores, muitos deles, eles pensam num produto no dia, no outro eles estão vendendo. É uma loucura. O cara pensa no produto às 10 da noite e de manhã já tem um faturamento absurdo. A gente nem fica sabendo. Isso é algo que acontece com muita frequência. O que você diria com relação a esse processo de registro acontecer alguns dias depois de ter havido a venda? Ele aguarda para emitir as notas fiscais quando ocorrer esse processo? O que você recomenda? Então, o ideal né, disso que a gente está discutindo aqui, a gente tentar estar um passo à frente, né? Todo mundo está seguindo uma trajetória de aprendizado, preparar o contrato social da empresa e deixar um objeto social, que é o que a gente costuma fazer também, assim, bem abrangente, pensando em várias possibilidades para justamente, a gente sabe que existe a burocracia, se precisar mexer no contrato, registrar, voltar, por mais que está acontecendo algum tipo de melhora, de diminuição do tempo de registro na junta comercial, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, a gente sabe que a gente está tendo uma melhora no Brasil, mas ainda a burocracia é grande e muda de estado para estado. Então, o importante a gente sabe que isso acontece, do dia para a noite lança-se um produto, aí dá para pensar como já aconteceu com a gente aqui, já teve clientes que nos procurou, a pessoa já tinha vendido 2 milhões de reais de faturamento e não tinha nem preparado nada. Aí foi o que a gente fez, a gente falou, então vamos contabilmente considerar esses valores como um adiantamento, e ele foi administrando isso com os clientes dele, ou seja, usando aquela política de que quem reclama, tô aqui, ó, tá devolvido, devolva sua venda, né? Eu entendo que isso é uma prática comum no mercado digital, você não ficar discutindo com o cliente, não gostou, estorna a venda. Então ele conseguiu administrar isso por um tempo e a gente correu atrás de alterar o contrato, de obter inscrição estadual para emitir DANF para esse faturamento e ele ficar dentro dessa carga tributária menor. Aí a gente fala, como a gente gosta de falar, no final do dia, tem risco? Tem um risco, mas é um risco pequeno também, calculado. Qual que seria o risco? Passar por uma fiscalização da Secretaria da Fazenda e ele considerar o fato gerador, se esse processo demorou 2 meses, por exemplo, ele considerar o fato gerador esses 2 meses para trás, exigir multa e juros desse período. Então, por isso que eu gosto de sempre falar, no final do dia sempre é cálculo de risco. E nesse cálculo de risco, a gente entendeu que valeria a pena alterar o contrato, obter inscrição estadual e emitir DANF, para suprir esse faturamento de 2 milhões de reais. Mas tem uma dúvida aqui, o Clau, ele comentou que a Eduz não tem um registro na Prefeitura do Rio e que precisa desse cadastro porque pode eventualmente gerar algum problema. Eu queria responder parte da pergunta, se você puder responder a outra parte, que aí realmente eu não sei. Eu acredito que a gente deva ter registro na maioria das capitais do Brasil, porque tem muita empresa, muita cidade que exige o pagamento de ISS naquela cidade. Mas, de qualquer forma, a Eduz ela está inclusa num regime especial devido à nossa atividade, onde a gente não emite a nota fiscal unitariamente para cada cliente. A gente é autorizado pela prefeitura da cidade em que nós estamos a emitir uma nota fiscal global e existe quem precisa desse termo, existe um termo, né, que a gente escaneia e manda para os nossos clientes que precisam anexar isso ou entregar seus contadores caso tenha alguma dúvida e
pergunte por que a gente não emite a nota fiscal. Nós emitimos, assim como a maioria dos meios de pagamento do Brasil, nós emitimos recibo fiscal, mas não emitimos a nota, ok? Só para deixar isso aí claro. E aí, com relação ao que ele perguntou, com relação ao risco para a empresa dele, existe algum risco, Márcio? O que você pode falar sobre isso? Não, então, quando a gente fala de contabilidade, existe e no Brasil, infelizmente, existe essa mentalidade de que o documento fiscal máximo para uma operação seja a nota fiscal. Quando a gente fala de nota fiscal para transitar mercadoria, de fato, as legislações estaduais do ICMS exigem que toda mercadoria esteja acompanhada da sua nota fiscal. Quando a gente fala de serviço, já é mais subjetivo, porque a nota fiscal de serviço, ela é uma obrigação acessória, ela não é principal, para que aquela empresa pague o ISS, o Imposto sobre Serviço. Então, o conjunto de documentos, contrato que você assinou com a Eduz, o boleto que você pagou, aquele recibo que foi emitido, a TED que foi feita, todo esse conjunto de documentos, fiscalmente, é esse conjunto, na verdade, de documentos que dá o valor para aquela operação. A nota fiscal ela é o menos importante. Então, quando a gente encontrar com uma auditoria da Receita Federal, por exemplo, é essa análise que o auditor vai fazer. Extrato bancário, pagou, qual o comprovante? Boleto, TED, depósito, transferência. Existe um contrato que está prevendo que essa operação iria acontecer. Então, assim, o regulamento do imposto de renda das pessoas jurídicas no Brasil, ele trata dessa questão. É o conjunto de documentos, não é só nota fiscal. E aí a gente vai para essa questão municipal, essa guerra fiscal que existe entre os municípios, quando a gente fala de serviço. E, por exemplo, quando uma empresa com sede em São Paulo recebe uma nota fiscal de serviço de um outro município, em São Paulo existe a regra de que o contribuinte, tomador de serviço, tem que ir lá checar se aquela empresa está inscrita na prefeitura. Se ela não estiver inscrita, a prefeitura transfere para o tomador de serviço a obrigação de reter o ISS. Então, isso é uma coisa separada dessa documentação de suporte. Documentação de suporte está claro, é esse conjunto de documentos que ampara aquele pagamento ou aquele recebimento. Agora, quando a gente fala de cadastrar a empresa no Rio de Janeiro, em Campinas, por exemplo, também que exige, vários outros municípios do Brasil exigem esse cadastro, aí fazer essa lição de casa também. Se eu sou emitente de nota fiscal de serviço e tenho clientes espalhados pelo Brasil todo, eu tenho que fazer essa lição de casa de checar cada município se ele exige que seja feito o cadastro ou não. Então, são coisas separadas. No caso da Eduz, ela tem um regime especial lá em Marília, que foi solicitado, e a prefeitura concordou em falar, não, você não precisa emitir uma nota para cada operação que aconteceu. Você pode emitir um relatório e emitir uma única nota no mês. Então, existem esses regimes especiais que aí é de acordo com a legislação de cada município, de cada cidade. E aí, voltando para a questão do e-book, quando a gente fala de venda do e-book, não existe mais essa história de SS, ou seja, você vendendo e-book, DANF não entra na esfera municipal. A gente está falando de estado, eu emiti o e-book, finalizei a venda, recebi o dinheiro, e não há nada que se falar de se cadastrar em outros municípios. Então, você vê que o e-book tem mais essa vantagem, porque quando você fica focado que é serviço, você invariavelmente vai se deparar com essa obrigatoriedade de se cadastrar nos outros municípios para não reter o ISS. Podemos entrar aí no segundo assunto, com relação a parcerias e coprodutores? Então, acho que essa questão que o Cláudio colocou aí, que é o CEPOM, né? Então, acho que também o que eu falei explicou, né? Perfeito. Eu não sei como funciona o Hotmart, né? Talvez eles não tenham esse regime especial que nós temos.
Então, eu não consigo falar sobre eles. Mas no nosso caso aqui, a gente não precisa fazer. Bom, vamos agora abordar aí o segundo tema, que é a seguinte situação. Eu também preparei aqui um Excel para demonstrar para vocês. Vou compartilhar aqui a tela. A situação de trabalho com coprodutores. Então, imagina que você tem um produtor 1 que no ano tenha um faturamento aí de R$1 milhão, vender R$1 milhão em produtos, só que ele tem um coprodutor ou uma agência que desse 1 milhão vai ficar com 200 mil, ou seja, ela é dona de 20% daquele produto, daquela venda. Isso é muito comum, muito. Acho que talvez 20%, 10 a 20% dos nossos clientes têm um coprodutor. Essa é uma situação muito comum. Como é que as pessoas normalmente fazem? O primeiro produtor, vamos pegar um exemplo também simples, supor que ele tem um alíquota aqui de 15%, ele vai pagar R$150 mil de imposto. O segundo produtor, o coprodutor, ele precisa legalizar o dinheiro que ele recebeu. Ele vai receber desse 1 milhão, 200 mil. Então, ele acaba emitindo uma nota fiscal para o primeiro produtor de 200 mil e ele vai ter que pagar 15% também, aqui nesse exemplo, para simplificar, mais R$30 mil. No total foram pagos 18 mil reais, 180 mil reais ou 18% de imposto. Isso aqui é uma situação normalmente que o pessoal faz sem haver split. Desde 2015, nós criamos uma ferramenta dentro da nossa central de documentos fiscais chamada Split Fiscal. O que essa ferramenta faz? Ela pega esse faturamento total, vamos supor, esse 1 milhão, e ela divide proporcionalmente as emissões de notas fiscais entre os produtores. Então, um produtor que detém 80% do produto vai emitir 80% das notas, no caso, 800 mil reais em notas. Se você facilitar a conta, pensar que são 1.000 notas, vai emitir 800 notas. E o segundo produtor vai emitir 200 notas, 20%, né? No caso, 200 mil reais. Dessa forma, o produtor 1, ele vai pagar menos imposto, porque ele paga 15%, dessa vez sobre 800 mil e não mais 1 milhão. Então, ele paga 120 mil. E o segundo produtor vai pagar os mesmos 15% que ele já pagaria, o que dá um total de 150 mil, ou seja, 30% a menos com relação à primeira situação. Para o produtor principal, isso gera uma redução aqui de 30 mil reais. Ele colocou a mais na margem de lucro dele para o produtor principal 30 mil reais. Se os dois produtores fizerem as contas e dividirem esse ganho, ambos podem também ganhar mais. O segundo produtor, no caso, ele já só vai pagar sobre a nota que ele emite, né? Mas a soma total de impostos, ela cai. Então, essa é a situação que nós chamamos de fazer split fiscal, que acontece dentro da Central de Documentos Fiscais, e cada uma das emissões de notas fiscais dos produtores emite suas próprias notas de forma automatizada. Então, fala um pouquinho aí sobre isso, Márcio. Então, isso também, perante a legislação, é permitido. Ou seja, cada um vai pagar o imposto somente da sua fatia, não vai gerar uma bitributação. E uma forma também de melhorar a documentação que dê suporte é, entre o produtor e a agência, fazer um contrato, né? Então, assim, se o produtor ele tem 100% de direito daquele... vamos considerar que seja um e-book também. O direito é dele. Ele faz um contrato cedendo para a agência, que a agência vai também negociar, vai vender aquele infoproduto, aquele e-book. Então, essa documentação também vai dar suporte para que o valor que a agência recebeu, ela vai pagar o imposto somente sobre o que ela recebeu. E o produtor também somente sobre o valor que ele recebeu, evitando-se essa bitributação. Esse ponto, para nós, ele é bem claro e é permitido, não tem problema nenhum. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse ponto? Como faz isso? Alô, pessoal. Funciona a integração. Só explicando a pergunta da Jaqueline. Nós temos na Eduz um mecanismo que se chama Central de Documentos Fiscais.
essa ferramenta, essa área, ela foi criada para guardar as informações que são enviadas para ferramentas que emitem notas fiscais. Então, o Notaz, ele se conecta na central de documentos fiscais da Eduz e ele já sabe que aquela venda está fazendo split porque a Eduz está fazendo para ele. E para ele é transparente. Então, cada um dos dois produtores precisa ter uma conta no Notaz e receber da central de documentos fiscais o seu recibo fiscal. Então, a Eduz vai mandar 80% dos recibos para um produtor e 20% nesse caso específico para o outro produtor. Então, a Eduz já faz o trabalho e distribui para o Notaz ou outra ferramenta que trabalha com emissão fiscal. Então o outro produtor também precisa ter conta lá no Notaz para isso funcionar. Hoje, por exemplo, a minha produtora não tem, então não está acontecendo esse split fiscal, é isso? Se ela não tem a conta no Notaz para emitir automaticamente, ela pode emitir manualmente, nota por nota, cada recibo fiscal que foi para a conta dela. Uhum. Então, ela vai receber os recibos e emitir uma nota para cada um dos recibos que foi gerado. Se não forem muitas vendas, ela consegue fazer isso manualmente. Eu tenho uma dúvida aqui, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Vamos dizer, nós temos um parceiro que está vendendo um curso e a estrutura dele de CNPJ é de treinamento, de book e tudo mais, e a nossa de marketing digital, de prestação de serviço nessa área, né, como coprodução. A minha dúvida vamos dizer que vamos ter um split de nota e o fulano comprou o curso. Tá? Então, ele comprou o curso dessa empresa, desse CNPJ. Né? Então, o fulano vai receber a nota fiscal desse nosso parceiro. Só que o ciclano pode receber uma minha, correto? E só que, então, eu preciso ter um outro CNPJ ou no meu mesmo CNPJ eu tenho que colocar alguma coisa relacionada a treinamento, a e-book, sendo que o meu serviço é de prestação de marketing digital. Como que ficaria essa estruturação, vamos dizer assim, de CNPJ, nos seus, a forma certa técnica de falar isso, né? Mas o que eu teria que fazer de diferente para que a pessoa não receba uma nota fiscal minha de prestação de serviço de marketing digital? Posso falar? Então, nesse caso, se a empresa, você que é marketing digital, não tem você não tem inscrição estadual, você vai entrar numa carga tributária infelizmente maior, ou seja, você vai ficar seja no simples, no exemplo que a gente usou lá, estava numa faixa de 360 mil a 720 mil, você vai estar pagando 13,5%. Então, assim, se isso é frequente na sua atividade, a recomendação é que você, além de ser marketing digital, treinamento, incluir também a atividade de editoração de livros, revenda de livros, livraria, para, na hora que fazer essa divisão de coprodução, vocês estarem falando a mesma língua, porque se trata do mesmo produto. Fiscalmente, o ideal é a sua empresa, que é só serviço, ela também ter opção de emitir dumping. Porque senão, na hora que entrar no split, você vai ter um faturamento com dumping, e aí a parte que compete a você de coprodução vai ser nota de serviço e, consequentemente, uma carga tributária maior. Entendi. Isso gera algum ruído, algum conflito do tipo, o meu contrato com o parceiro é de prestação de serviço de marketing digital, só que a nota que eu estou emitindo é de treinamento, e-book, etc. Não, assim, se você fez contrato com ele, onde você recebeu a autoridade, a autorização para comercializar aquele infoproduto, o ideal é que você esteja equiparado com as atividades dele, porque senão pode sim gerar um conflito de... Vamos imaginar assim, uma situação extrema, as duas empresas serem fiscalizadas. Fala, poxa, por que você aqui é DANF e está considerando como e-book e ele lá, a gente está falando do mesmo produto sendo vendido, considerando serviço. Aí pode gerar um ruído, sim, na fiscalização, porque não ficou segregado. Posso dar uma sugestão aí, Marcos? Pelo que eu entendi que você explicou, eu acho que o mundo ideal seria, você já tem o contrato de prestação de serviço, mas você também tem um termo adicional de autorização
do produtor principal autorizando você a vender o e-book dele depois que você já tiver adicionado os quinais a seu contrato social. Depois que você já fez a alteração do contrato social, adicionou os quinais na receita, você tem um adicional, um termo adicional no seu contrato de prestação de serviço, ele te autorizando a fazer essa operação fiscal de emissão de notas fiscais. Faz sentido? Então, mas ele como coprodutor, como empresa de marketing digital, ele está vendendo, pelo que eu estou entendendo, a sua ferramenta lá na Eduz, ela a gerenciou e aí eu teria que estar faturando da mesma forma, correto? Isso, para garantir que o faturamento ele é idêntico para as duas partes. O que na prática, exato. a gente chama de agência, mas na prática, as agências do nosso mercado, elas são meio que sócias do produto. É muito comum essa situação. Então, do ponto de vista prático, é uma situação legítima, ou seja, ele de verdade ele está sendo, talvez ele não seja sócio no direito autoral, mas ele é sócio na comercialização, porque ele foi a forma que eles acordaram. Eles vão ter um percentual sobre a venda para estimular ele a trabalhar sobre a performance. É uma operação legítima, entendeu? Sim, então, saindo, se os dois não estiverem segregados, a gente vai estar falando de uma operação de comissionamento, concorda? Aí vai existir a bitributação, não vai ter como fugir da bitributação, porque a agência, né, de marketing digital, ela efetuou venda em parceria com o produtor, e aí elas teriam que emitir uma nota de serviços de valor dos 100% contra o produtor, né? Então, você vê, a gente sai fora dessa estrutura para se beneficiar de uma carga tributária menor e evitar a bitributação. Então, olha só, o que é o nosso caso aqui pode até ser o caso de outras empresas. Nós temos marketing na razão social, nossa estrutura de CNPJ. Então, imagina o fulano recebeu uma nota nossa de marketing digital no nome e sendo vendido um curso de finanças, por exemplo. Né? Então, assim, eu entendi que é possível fazer essa estruturação, mas eu acho assim, para o cliente que recebe essa nota, lógico que nem todo mundo também fica vendo nota, mas isso é algo que pode ser questionado pelos clientes também, né? Em algum momento. Nesse caso, especificamente, Gabriel, o que eu sugiro, como você vai ter que fazer a alteração de contrato social, você faz a alteração de sua razão social. Que a sua razão social você não divulga, você pode ter qualquer fantasia. Mas a razão social, você pode colocar editora, você pode colocar treinamentos, cursos, você pode colocar o que quiser na razão social. Então, você traz o objeto aí que você está querendo vender para a razão social. E uma coisa que eu gosto de brincar com vocês é que muito fiscal compra o produto de vocês. Então, imagina lá o fiscal comprando e recebendo cada hora uma nota de um jeito. Então, pode sim abrir uma porta aí para um problema fiscal. Alguém perguntou aqui com relação ao percentual para cada coprodutor. Isso é, na hora que você configura a coprodução, que você marca, eu quero que essa coprodução tenha split fiscal, lá na Eduz você diz quantos por cento você quer que vá para cada um. Isso é feito no percentual de coprodução mesmo. É automático que você fornece. Você está perguntando se é possível configurar um percentual de emissão diferente. Eu não tenho certeza. Eu vou pedir que você dê uma olhadinha com o seu gerente de conta, porque eu não tenho certeza. Eu acho que não tenho certeza. Em tese, eu emito uma nota fiscal com o valor total do curso, mas só recebo o valor da comissão combinada. É isso? Não. É o oposto disso. Aliás, é mais ou menos isso. Você vai emitir uma nota fiscal com o valor total do curso, só que uma quantidade de notas menor. Então, se você é dono de 50% do curso, você vai emitir 50% das notas. Então, o valor é cheio, sim, mas só que você emite uma quantidade de notas proporcional ao seu percentual na coprodução. Então, você vai ter essa gravação. Sim, eu vou liberar a gravação aí para os gerentes de contas, tá bom? Mas alguém tem alguma dúvida com relação a esse assunto? Ou agora eu acho que dá para liberar para qualquer outro assunto envolvendo aí a parte fiscal e contábil? Bom, acho que não, né? Então,
É isso aí. Eu queria agradecer demais aí o Márcio. Muito legal, muito esclarecedor. Inclusive, disparou aqui alguns gatilhos, Márcio, para a gente fazer alguns termos para colocar tanto lá na área de coprodução, quanto também fazer algum treinamento específico para o pessoal. Acho que é legal mais gente saber desse conhecimento. Muito bola. Obrigado aí pela ajuda. E obrigado ao pessoal que esteve conosco aí. Se tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar para os seus gerentes de conta, que a gente encaminha diretamente para o Márcio. Eu vou pedir somente para o Márcio deixar o contato dele, se ele desejar, Márcio, contato de vocês, se alguém quiser entrar em contato diretamente com vocês e tirar alguma dúvida, ou pedir para um contador falar direto com vocês, se você quiser escrever no chat aí, ou o seu sócio. Isso, o Peter vai colocar no chat. Então, e eu também já aproveitar. Márcio, pessoal. Não sei se está dando para ver aí, ó. A gente só vê uma luz. E agora? Melhorou. Então, tanto no Android quanto no iPhone, tem um aplicativo da MJP Controller, e lá também vai ter os dados da nossa empresa. Legal. É uma ferramenta de monitoramento fiscal e situação financeira. Depois, quem tiver interesse, quiser dar uma olhadinha lá, vai encontrar também os nossos dados de contato. Tá, legal. Alguém fez uma pergunta legal aqui com relação a afiliados. Se tem alguma recomendação especial. A gente não falou de afiliados. No caso de afiliados é muito mais simples. O afiliado ele não cai nessas prerrogativas que nós falamos aqui. Então, o afiliado ele tem que emitir uma nota fiscal diretamente para cada produtor no valor cheio que ele recebeu de comissão daquele produtor. Correto, Márcio? É assim que a gente recomenda, pelo menos aqui. Isso, perfeito. É isso mesmo. E nesse caso ele não pode emitir com incentivo fiscal como o produtor pode. Exato. O afiliado, ele sim, ele está prestando um serviço. Né? Ele escolheu o produto e ele está recebendo 100% uma comissão. É isso aí. Perfeito, gente. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí. Qualquer coisa, estamos aqui. Conta com a gente. Obrigadão, Márcio. Boa noite a todos e ótimo final de semana aí. Tchau, tchau. Bom negócio para todos. Tchau, tchau. Boa semana, né? Tchau, tchau.